Primeiro vai ser o quê? Levodopa. Levodopa, gente, é o principal tratamento para a doença de Parkinson. E por que ele é o principal tratamento? Por essa razão aqui, ó. Cerca de 75% dos pacientes com Parkinson respondem a levodopa. Mas ela tem uma restrição importante. Ela é muito eficiente se o tratamento for feito quando o Parkinson ainda é inicial, quando o Parkinson é avançado, há uma perda muito grande de neurônios dopaminérgicos e a levodopa perde um pouco a sua efetividade. Aqui algumas informações importantes. Ó. A levodopa é precursora de dopamina, ela atravessa a barreira hematoencefálica por transporte ativo, tá certo? E a levodopa, ela precisa, para ser convertida em dopamina, sofrer uma descarboxilação, tá bom? Então, após essa descarboxilação, ela vai se converter em dopamina. De 90% a 95% da levodopa administrada por via oral, ela é rapidamente descarboxilada na periferia. E isso a gente vai ver que é um problema. Então, a gente tem aqui, ó, levodopa sendo descarboxilada, produzindo dopamina. Quase toda a levodopa ela é descarboxilada na periferia. E quando eu falo periferia, eu estou me referindo principalmente a dois locais. Ou ela é descarboxilada na sua absorção no trato gastrointestinal, ou ela é descarboxilada depois que é absorvida, cai na corrente sanguínea, e quando ela vai distribuída pelos tecidos periféricos, ela também vai ser descarboxilada. Então, significa o quê? Se 90% a 95% é descarboxilada na periferia, só sobra 5% para produzir efeitos terapêuticos. E a descarboxilação periférica, a gente vai ver que produz muitas reações adversas, tanto no trato gastrointestinal, como também nos tecidos periféricos endógenos, tá bom? A gente vai ver que isso precisa ser solucionado. Então, aqui a gente já falou, né? 75% dos pacientes respondem bem à levodopa e aumenta a síntese de dopamina nos neurônios ainda ativos na substância negra. Então, por isso, está marcado aqui ainda ativos. Por isso que o paciente ele precisa estar no estágio mais inicial, porque existe um quantitativo grande de neurônios ativos. E aí pode converter a levodopa em dopamina. Então vamos lá, gente. O que é que eu falei para vocês? Que quase toda a levodopa ela é descarboxilada onde? Na periferia, o metabolismo periférico. Para que isso possa ser revertido, ela é associada a inibidores da L-aromático descarboxilase, que é a levodopa descarboxilase. E quais são esses inibidores? Ou é a carbidopa ou a benzerazida, tá bom? Quando a levodopa é administrada com inibidor da descarboxilase de levodopa, os níveis de degradação periféricos diminuem substancialmente, mas eles não se anulam, a gente vai ver isso mais adiante, eles não se anulam, mas reduz substancialmente, tá bom? Pode ser administrada também, a gente vai ver mais à frente, com inibidor da MAO e pode ser administrada também com antagonista da dopamina periférico. É uma forma também de prevenir as reações adversas. Se o paciente utiliza a levodopa e parte da levodopa descarboxilada na periferia produz dopamina, e essa dopamina é responsável pelos efeitos adversos, pode-se utilizar um antagonista de dopamina periférica, que é a domperidona. E aí vai diminuir boa parte dos efeitos observados, as náuseas, arritmia, hipotensão e sonhos vívidos, que são todos reações adversas da sua ação periférica, tá bom? Outra informação importante para a levodopa é que ela usa o mesmo transportador de aminoácidos aromáticos para ser absorvida no intestino. Então, quando a gente observa aqui, ó, levodopa, a gente está vendo aqui a barreira hematoencefálica, porque é o mesmo transportador também, mas vamos imaginar que a gente está visualizando aqui o intestino. Então, durante a absorção, a levodopa ela vai competir pelos aminoácidos aromáticos. Ou seja, nós vamos ter um problema de interação entre o medicamento e o alimento. Então, se deve administrar levodopa apenas em jejum. Por quê? Porque os alimentos, principalmente aqueles alimentos ricos em proteínas,
eles vão competir com a levodopa, impedindo a sua absorção, diminuindo a biodisponibilidade da levodopa. Aqui só para a gente ter uma ideia, ó. Quando a levodopa é administrada sozinha, veja que essa seta aqui está bem grossa, ó. Metabolismo do trato gastrointestinal, tá certo? E aí vai produzir os efeitos indesejáveis. Uma outra parte que é menos significativa, mas é importante também, vai sofrer metabolismo, descarboxilação nos tecidos periféricos. E uma parte muito pequena da levodopa não vai sofrer metabolismo, vai chegar até o neurônio dopaminérgico e lá vai se transformar em dopamina. Então vejam que, se a levodopa for administrada sozinha, as perdas são muito grandes. E o quantitativo que chega no sistema nervoso central, que vai produzir o efeito terapêutico, é muito pequeno. Já quando a levodopa é administrada com a carbidopa, que é o inibidor da descarboxilase periférica, o que é que nós observamos aqui? Uma redução do metabolismo no trato gastrointestinal, uma redução do metabolismo nos tecidos periféricos e um quantitativo maior de levodopa consegue chegar até o sistema nervoso central. Então, nós temos com isso duas ações bem vantajosas. Primeiro é que uma quantidade maior de levodopa consegue ter um efeito desejado, e o segundo é que uma quantidade menor de dopa produz efeitos adversos periféricos, tá bom? Mas quanto? Primeiro, quais são os efeitos periféricos? No trato gastrointestinal, principalmente náuseas, e nos tecidos periféricos, a dopamina causa arritmias, causa hipotensão e causa também os sonhos vívidos que a gente já viu. Só que a gente precisa pensar aqui, gente, qual é o quantitativo. Quando a gente olha o quantitativo, a gente pode ver o seguinte, ó, quando a levodopa é administrada sozinha, né? Primeiro aqui sozinha, administrada sozinha, só levodopa. 100% da dose administrada, ó, 70% dessa dose ela vai sofrer metabolismo no trato gastrointestinal. Os 30% restantes, 27 a 29% vai sofrer descarboxilação nos tecidos periféricos e só de 1 a 3% da dose inicialmente administrada é que vai chegar ao cérebro. Veja como uma quantidade aqui é muito baixa. Quando a levodopa é administrada com a carbidopa, veja que a gente tem perdas significativas ainda, mas o quantitativo que chega é maior, né? Então, dos 100% da dose administrada, 40% é metabolizada ainda no trato gastrointestinal, os 60% restantes, 50%, é metabolizada nos tecidos periféricos e 10% é uma dose, ainda é um quantitativo muito baixo, mas relativamente a administração sem carbidopa é 10 vezes, né? Passa de 1% para 10%. Então, significa que o paciente ele consegue ser mais beneficiado com o uso da carbidopa, mas não significa dizer que ele vai ser isento de reações adversas, nem que o quantitativo vai chegar em uma dose relativamente elevada. A absorção da levodopa, né? Então, ela vai ser absorvida rapidamente no intestino delgado, com essa observação, quando o paciente está em jejum. Por que quando o paciente está em jejum? Por causa da competição da levodopa com os aminoácidos aromáticos. Então, o alimento vai prejudicar a absorção, vai prejudicar a biodisponibilidade da levodopa, tá bom? Por isso, a gente tem essa observação aqui, ó. Refeições ricas em proteínas interferem com o transporte da levodopa para o sistema nervoso central. Ingerir 30 minutos antes da refeição. Essa é uma orientação que tem que se fazer para todos os pacientes que fazem uso da levodopa. Também, ela apresenta uma meia-vida extremamente curta, de 1 a 2 horas. E essa meia-vida extremamente curta, associado com essa absorção rápida, provoca o que se chama de flutuações dos níveis plasmáticos. Então, é o fenômeno liga-desliga. Liga-desliga de onde? Do receptor dopaminérgico. Então, os níveis plasmáticos flutuam tanto em virtude da rapidez na absorção e principalmente em virtude da rapidez da eliminação, a meia-vida muito curta. Então, essas flutuações provocam o fenômeno liga-desliga, que a gente vai ver mais adiante como é que é esse fenômeno. Olha aqui, gente, um dos principais problemas da levodopa, né, do uso da levodopa, é o que se chama de discinesia.
Vocês estão vendo aí uma imagem de um paciente com uns movimentos estranhos, né? O que é que significa discinesia? Significa que o paciente vai ter movimentos musculares anormais, involuntários, excessivos, diminuídos ou ausentes. Nesse caso aí, é um movimento muito excessivo, tá certo? Então, essa discinesia é causada muitas vezes por quê? Porque a administração da levodopa precisa ser maior se o paciente tiver um Parkinson mais avançado. Então, vamos imaginar as seguintes situações. A gente tem aqui em cima 3 gráficos, ó. Um paciente que é considerado com Parkinson inicial. Se o paciente é considerado com Parkinson inicial, significa o quê? Que ele tem muitos neurônios ativos ainda, muitos neurônios dopaminérgicos ativos, tá certo? Então, para esse paciente, quando se administra levodopa, a levodopa tem uma longa ação, aqui o Parkinson inicial tem uma longa ação, e normalmente o paciente tem baixa incidência disso aqui, ó, de cinesia. Por que tem baixa incidência? Porque quando se administra a dose de levodopa, ela vai produzir dopamina, vai se ligar no receptor dopaminérgico e vai inibir a ação da produção, a liberação dessa acetilcolina, tá certo? Só que se a gente faz isso em níveis muito elevados, se a ação da dopamina é muito elevada, ela inibe demais essa atividade colinérgica e o paciente tem menos contrações, ou o paciente tem muitas flutuações, contrai e relaxa, parecido com aquilo que a gente viu nas convulsões, né, lá da epilepsia. O paciente tem contração e relaxamento que se caracteriza por esses tremores. Já se o paciente tem um Parkinson moderado, ou seja, tem uma destruição, uma degradação, uma degeneração nervosa de neurônios dopaminérgicos já elevada, significa que aqui vai ser necessário administrar levodopa numa dosagem maior ou numa frequência maior. Ou seja, o paciente aqui, além dele ter uma duração de ação menor, né, o Parkinson moderado, duração de ação menor, a incidência de discinesia vai ser maior. E por que vai ser maior? Porque ao se administrar uma dosagem maior de levodopa, vai estar produzindo dopamina e a dopamina vai estar produzindo efeitos periféricos maiores do que no sistema nervoso central, porque o quantitativo de neurônios ativos no paciente com Parkinson moderado ele é menor, tá bom? E se o Parkinson for avançado, aí nem se fala, né, gente? Se o Parkinson for avançado, ó, resposta motora curta, incidência elevada disso aqui, ó, de discinesia. Porque a dose tem que ser cada vez maior, tá certo? Tem que ser mais frequente, ou a dose maior, ou a dose mais frequente, porque você precisa, na verdade, mudar o perfil, né, do tratamento do paciente. Uma forma de reverter isso aí é o quê? É aumentar a frequência das doses, né, da levodopa com a carbidopa, acrescentar o inibidor das enzimas que vão degradar, ou da CONT ou da MAO, ou administrar juntamente um agonista da dopamina. É uma forma de que, no finalzinho da dose, o paciente fique sem efeito farmacológico. Uma outra complicação motora é essa resposta delay on ou no on, ou seja, ligado, desligado. Por que isso acontece, gente? Vocês imaginem o seguinte, o paciente, ó, tá aqui no número 2, o paciente vai suplementar a levodopa, e quando ele suplementa a levodopa, essa levodopa está sendo convertida em dopamina. Ou seja, o que a gente espera é que o paciente tenha uma melhora dos sintomas de Parkinson, né, da doença de Parkinson. Só que nós não vimos na aula anterior que a dopamina ela também vai ser degradada nos neurônios dopaminérgicos, vão produzir radicais livres, e esses radicais livres têm um potencial neurotóxico para o próprio neurônio dopaminérgico. Então, significa o quê? Que quanto mais a gente administra levodopa, ele melhora no início, mas com o uso crônico de levodopa, o paciente vai ter uma certa piora dos sintomas neurológicos, uma certa piora da neurodegeneração. Existe essa complicação do uso da levodopa. No início ele está ligado, ou seja, no início ele funciona muito bem, mas com o uso crônico ele vai ter uma certa piora dos sintomas neurológicos da doença de Parkinson.
Terceira complicação, vou mudar aqui o slide. Então, nós temos aqui excitação ou congelamento. O que é isso aqui? A gente tem a explicação. Inibição episódica da função motora dos membros inferiores pode ser agravado pela ansiedade e aumento das quedas. Então, o paciente ele pode ter um aumento uma inibição da função motora, não só em função da doença em si, mas em função também de outras complicações, principalmente relacionadas à ansiedade. E a quarta complicação, motora, é a discinesia de pico de dose. Então, quando se administra a levodopa, a gente viu que se o paciente está avançando na doença, se o paciente está com a doença mais grave, há necessidade de aumentar a dose, há necessidade de aumentar a frequência dessa dose, e a consequência disso é que o paciente pode atingir esses picos de dopamina lá na região nigroestriatal. E isso vai causar o quê? Discinesia, como a gente viu no slide anterior. Quanto mais grave for o Parkinson do paciente, ele vai ter maiores chances de ter discinesia ao utilizar a levodopa. E aí a gente pode dividir esses efeitos da levodopa em efeitos periféricos e efeitos centrais. Efeitos periféricos, a gente tem anorexia, náuseas e emese, principalmente no trato gastrointestinal, isso acontece por estímulo do gatilho do vômito. No coração, taquicardia extrasístoles, hipotensão, ação da dopamina nos vasos sanguíneos, midríase com a potencialização adrenérgica, discrasias sanguíneas, e também existe um efeito periférico relacionado à melatonina. Aliás, melanina. A melanina é produzida a partir da oxidação de dopamina. Então, quanto maior a quantidade de dopamina, maior vai ser a quantidade de melanina e, consequentemente, essa melanina, depois de oxidada, vai produzir essa alteração na coloração, tanto da saliva quanto da urina. Então, o paciente que está utilizando levodopa, né, é importante orientar que ele pode observar alterações de cor, tanto na saliva como na urina. E os efeitos centrais, o que a gente espera de efeitos adversos no sistema nervoso central? Alucinações visuais, movimentos involuntários, são as discinesias, isso é causado pela hiperatividade dopaminérgica nos gânglios da base, ou seja, um aumento da atividade de neurônios dopaminérgicos, também alteração de humor, né, e podendo chegar à depressão, psicose e ansiedade também, tá certo? Então, são efeitos centrais e efeitos periféricos. E nós temos também problemas com interações medicamentosas. A levodopa, ela pode interagir com a vitamina B6, né, que é a piridoxina. De que forma? A piridoxina pode hidrolisar a levodopa. Não da mesma forma que ela é hidrolisada pela dopa-descarboxilase, mas hidrolisar fazendo com que a levodopa ela perca sua efetividade. Também, inibidores não seletivos da MAO, como por exemplo a feneuzina, poderá produzir crise hipertensiva. Por quê? Porque a feneuzina vai inibir a degradação não apenas da levodopa, mas de outros catecolaminas, como por exemplo a noradrenalina. E aí o aumento dessa produção de catecolaminas poderá produzir uma crise hipertensiva. Então, o paciente tem levodopa mais feneuzina, ele pode ter um aumento da pressão arterial. Aqui nós temos também outras interações interessantes com fármacos antipsicóticos, certo? Então, se o paciente é um paciente que tem esquizofrenia e está utilizando levodopa mais um fármaco antipsicótico, o que é que vai acontecer? O fármaco antipsicótico ele vai tentar frear, o fármaco antipsicótico vai reduzir os níveis de dopamina, enquanto que a levodopa vai aumentar os níveis de dopamina. Então, a interação importante é o quê? É que a levodopa pode agravar os sintomas psicóticos. Da mesma forma, se o paciente tem a doença de Parkinson, o fármaco antipsicótico, ao bloquear os receptores de dopamina, poderá agravar os sintomas parkinsonianos. Tá bom? Então, se o paciente tem Parkinson e esquizofrenia, ele utilizar fármacos antipsicóticos juntamente com a levodopa, ou ele poderá agravar os sintomas parkinsonianos, ou poderá agravar os sintomas psicóticos, porque, na verdade,
apesar de serem duas doenças que envolvem os circuitos dopaminérgicos, mas a esquizofrenia se relaciona com o aumento da dopamina e a doença de Parkinson se relaciona com a redução da dopamina.